Deus seja louvado, bendito é o nome santo do Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre você, a sua família, a sua casa. Vamos ler um trecho da palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho segundo João, o quarto Evangelho. Aqui o título da palavra é Jesus é o pão da vida para os que creem. E que ninguém venha ao Senhor se Deus Pai não o conceder, não permitir. Então vamos ler um trecho, vamos começar no versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Aqui estava, para quem ele estava falando, eram pessoas endurecidas, que a palavra ele pessoalmente falava e eles não acreditavam, não viam. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai, ou seja, o próprio Jesus Cristo, o único que viu o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui o Senhor deixou representado que na Santa Ceia nós comemos a carne dele, nós comemos um pedacinho de pão e tomamos um golinho de vinho, que é o seu sangue, um cálice de vinho, uma medida do sangue de Jesus Cristo. Então aqui se cumpre, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Esta é a Santa Ceia. Santa Ceia é o cálice, o sangue de Jesus Cristo e o pão. Então, verdadeiramente na nossa Santa Ceia, o vinho é transformado em sangue de Cristo e o pão é transformado em carne do Senhor Jesus. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então observe você, se você está tomando a Santa Ceia, e tem que tomar dela legitimamente, dignamente. Não pode tomar se a chegar à mesa do Senhor com mácula, com problemas com alguém. Tem que se reconciliar antes com a pessoa que você ofendeu, ou que houve uma desavença, ou um pecado, ou uma transgressão, uma falha
humana, se dobrar o joelho diante de Deus, pedir a misericórdia e o perdão de Deus para se chegar a esta mesa da Santa Ceia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí o Senhor, nós estamos em Jesus Cristo e Ele está em nós. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Como Jesus Cristo está em Deus e nós estamos em Jesus Cristo, e nós nos alimentamos dele, também viveremos por ele, com ele e ele em nós. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem tomar a Santa Ceia, participar da mesa do Senhor, do pão que é a sua carne e do seu sangue, viverá para sempre. Cristo está nele. Há uma junção. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E vocês viram que, para os judeus, isso foi escândalo. Muitos murmuravam do Senhor dizer isto, de comer a sua carne, beber o seu sangue. Mas isto é simbolizado na Santa Ceia. O pão é orado para o pão, para o cálice, e é transformado no sangue e no corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o Senhor começou dizendo que eu sou o pão da vida. Então ele insistiu aqui nesse trecho da palavra. Veja a grande importância de estar em Jesus Cristo e Cristo estar em nós. E nesse trecho da palavra ele fala várias vezes sobre ele ser o pão verdadeiro que desceu do céu. Quando ele se refere aqui que vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, foi quando o povo veio até Moisés na travessia do deserto, por 40 anos caminhando e parando e se assentando no deserto. Eles sentiram a necessidade e vontade de comer carne, de comer pão, e o Senhor mandou para eles o maná. Leia essa parte lá nos livros do Velho Testamento sobre o maná no deserto e você verá que Deus mandou codornizes também. Então o maná representava o pão, né? Tinha gosto de um pão muito gostoso, e também codornizes caíram em volta das suas tendas. Então eles tinham pão, que é o maná, e tinham carne também para comer no deserto. E o Senhor fez milagres. O Senhor também fez sair a água da rocha para matar, saciar a sede deles. Em outro lugar, também uma fonte de águas, que eram águas amargas, águas que não dava para beber. O Senhor disse a Moisés, joga este graveto ali nelas. Ele jogou um graveto seco nas águas amargas e elas se transformaram em águas potáveis e doces, boa para o paladar, para matar a sede. Então o Senhor diz, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, não basta somente você querer servir a Deus. Peça a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, quero servir ao Senhor, quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, por Jesus Cristo andar neste caminho santo, na palavra, na doutrina do Senhor. Mas o Senhor concede, aquele que o Senhor dá ao Senhor Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, mas para fazer a vontade de Deus. Então tudo o Senhor Jesus se referia ao Pai, a Deus que o mandou, que o enviou a esta baixa terra para nos salvar. Estava olhando Deus para a terra, não via um justo sequer. Todos se fizeram mentirosos e falhos e errantes. E o Senhor mandou o seu próprio Filho para restaurar, para abrir um caminho plano, um caminho para os caminhantes,
Aqueles que crerem nele e andarem segundo a tua palavra estarão caminhando neste caminho, um caminho da salvação que tem um objetivo, tem um destino certo, que é a vida eterna na glória de Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, mais uma vez, ele confirma que todo aquele que Deus dá, que vem servir a Deus, que o Senhor trouxe, não se perca, que a vontade de Deus é esta. Então, a vontade do Pai é que nenhum se perca, é que todos estejam em Jesus Cristo e que venham viver pela fé, na graça de Deus, aleluia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, olha, repete de novo, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Então venha você também, venha obedecer a Deus, ser batizado, andar no caminho do Senhor, fazer um concerto de vida eterna. Esse mundo só conduz à perdição. As coisas desse mundo são coisas passageiras, são prazeres curtíssimos, muito pequenos. Se você viver 100 anos gozando deste mundo, não é nada diante da vida eterna. Imagine você estar com Cristo na glória de Deus. Porquanto, quando tudo isto aqui se findar, aqui haverá, não terá luz, não terá o sol, não terá estrelas, todos deixarão de brilhar. Será as trevas eternas nesse mundo, nessa dimensão material. Para a matéria não haverá luz mais, mas na glória de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo é a luz. Bendito é o nome santo do Senhor. Não haverá necessidade de sol, nem de nada. A própria luz de Deus clareia tudo. Não haverá noites, é um dia eterno. Mas não pense você, mas nós vamos descansar como? Não haverá necessidade. Lá não entrará o cansaço, a canseira. Será prazer, paz e alegria. Não terá sofrimento, nem dor, nem choro, nem lamento. É só um sentimento eterno de paz. Então, aqueles que acharem que ficarão neste mundo, não terá mais a luz do sol. O sol deixará de brilhar e as estrelas não darão mais o seu brilho. Então se tornará as trevas exterior, as trevas. O Senhor fala muito em trevas na palavra. E isso poderá ser as trevas eternas dessa dimensão. Os que estão aqui não podem passar para a dimensão de Deus espiritual e os de lá também não vão querer passar para cá. Então, fique atento, busque a luz de Deus, a luz da palavra de Deus. Aqui está o convite, aqui está o manual, aqui está o mapa para você não errar o destino. Aqui tem o seu GPS para dizer para você o rumo norte para a chegada na glória de Deus. Está aqui, ó. Isso aqui ensina. Pensa uma pessoa que pega a estrada aí só sabe o nome da cidade, mas não sabe como chegar lá. Ele tem que consultar o mapa, ele tem que consultar o GPS, e aqui está, ó, melhor do que o mapa, melhor do que o GPS. Então venha caminhar em Jesus Cristo pela palavra de Deus. Não subestime este livro. Este livro é um livro maravilhoso, é a palavra de Deus. Aqui tem os ensinamentos para nós andarmos em Cristo Jesus e chegarmos ao porto seguro, ao destino desejado. Meus amigos, meus irmãos, leia essa palavra novamente. Está aqui, ó, em Jesus é o pão da vida para os que creem. Leia o capítulo inteiro, ele é um pouco extenso, começa aqui no versículo 22. Nós lemos aqui do 35, versículo 35 em diante, mas faça uma leitura com calma, tranquilo, e veja que o Senhor repete várias vezes sobre aqueles que o Senhor trazer a Jesus Cristo. Então venha ao Senhor Jesus e você terá confiança e esperança na sua vida. Fique com Deus, Deus abençoe você e toda a sua casa. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus eterno. Aleluia.